Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou aluno do 901 do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Hoje estou aqui para apresentar o trabalho do professor Fabrício, que fala sobre ligações covalentes. Há diversas teorias de como os átomos se unem, formando compostos químicos. As primeiras foram apresentadas pelo cientista suíço Torben Olof Bergman, nascido em 1735, faleceu em 1784, e mais tarde pelo químico francês Marcellin Berthelot, nascido em 1827, faleceu em 1907, com base na força de atração gravitacional e das massas dos átomos. Com os estudos de mecânica quântica, verificou-se que existia uma tendência pela busca de estabilidade segundo a teoria de octeto. Por esse motivo, os elementos químicos combinam-se e realizam as ligações químicas na busca pela estabilidade eletrônica. Linus Pauling, em 1920, leu um artigo de Gilbert Newton Lewis que falava sobre uma teoria chamada de Chemical Bond, que tratava sobre como os elementos químicos se unem formando substâncias simples e compostas que se mantêm estáveis por milhares de anos. Com essa leitura, Pauling dedicou-se a investigar mais sobre as ligações químicas e o que impediu o mundo de se desmanchar. A ligação covalente é um tipo de ligação química onde os átomos compartilham os elétrons entre si, de forma que ambos se tornam estáveis, e não há transferência de elétrons de um átomo para o outro. Geralmente, a ligação covalente ocorre nos elementos químicos que possuem de 4 a 7 elétrons em sua camada de valência, sendo mais comum ocorrer esse tipo de ligação entre elementos não metálicos. Há casos que há ligação covalente entre metais e ametais, mas esse tipo de fenômeno ocorre com menor frequência. Tem alguns tipos de ligações covalentes: a simples, quando apenas um par de elétrons é compartilhado; a dupla, quando dois pares de elétrons são compartilhados; e a tripla, quando três pares de elétrons são compartilhados. Porém, nesse vídeo eu vou explicar apenas a ligação covalente simples. Ao contrário das outras ligações químicas, a ligação covalente não é caracterizada pela doação e nem o recebimento de elétrons, e sim o compartilhamento deles. Aqui, nesse slide, eu deixei o exemplo do cloro. Um cloro tem 7 elétrons na camada de valência e o outro também. Para a sua camada de valência ficar completa, ele necessita de 8. Então, já que ambos querem esse elétron, eles não doam e nem recebem elétrons, e sim compartilham ele para ficar com a sua camada de valência completa. Um pouco mais explícito, a ligação covalente. De novo com o exemplo do cloro, porém com os desenhos dos elétrons de forma diferente em cada átomo de cloro. Mas o compartilhamento de elétrons continua o mesmo. O interessante é que após a ligação covalente não existem cargas, agora são moléculas, e as moléculas são eletricamente neutras. Com isso, todos os elétrons vão anular os prótons. Após a ligação covalente, os elétrons que foram compartilhados, os elétrons que foram compartilhados vão anular os prótons e vão virar moléculas. Esse foi o vídeo, espero que todos vocês tenham entendido. Obrigado pela sua presença e tchau!